Olhem, a história que está na base de tantas fés pelo mundo, ela não começa com um grande exército, nem com um império, não. Começa com uma promessa. E que promessa? Uma que parecia, bem, impossível, feita a um casal já de idade. Estamos a falar, claro, da história de Abraão e Sara. É uma narrativa lá do livro de Gênesis que nos leva a explorar a fé, a dúvida e o nascimento de uma nação contra tudo e contra todos. E é aqui que a gente se pergunta, não é verdade? Como é que uma promessa que vai contra toda a lógica, contra a própria biologia, se consegue tornar na fundação, no alicerce de um povo inteiro? É essa a grande questão. Ok, então vamos a isso. A nossa história arranca com um homem chamado Abrão. Ele vivia numa cidade bastante próspera para a época, a cidade de Ur. Pensemos nisto. Ele tinha uma vida feita, família, cultura, tudo no sítio. E é no meio desta normalidade toda que ele recebe um chamado que vai, literalmente, virar-lhe o mundo de cabeça para baixo. Vamos parar um segundo para pensar na dimensão deste pedido. Não é um simples muda de casa. É, larga tudo. Deixa para trás tudo o que conheces, a tua segurança, a tua identidade, tudo por um destino que é uma completa incógnita. A única coisa que ele tem, uma promessa divina. E a fé de Abrão mostra-se aí mesmo, na sua obediência. Ele simplesmente vai. E o que é realmente fascinante é a estrutura desta promessa. Reparem, não é só uma coisa, são como que 3 pilares, todos ligados entre si. Primeiro, uma terra, um lugar para pertencer. Segundo, uma descendência, um legado que se vai transformar numa nação inteira. E terceiro, uma bênção. Mas não uma bênção qualquer, uma que vai muito além da sua família e que vai impactar o mundo todo. Ou seja, as apostas são altíssimas, logo desde o início. Só que ter uma promessa é uma coisa. Agora, esperar que ela se cumpra, isso é outra história completamente diferente. E é exatamente aqui que a narrativa ganha outra profundidade, porque vai testar os limites da paciência e da fé humanas. E aqui está o grande problema, o nó da questão. A promessa de uma grande nação depende, obviamente, de ter filhos, de ter descendentes. Mas o casal, Abrão e Sarai, já era idoso e Sarai não podia ter filhos. Ou seja, de um ponto de vista puramente humano, a promessa não era só difícil, era biologicamente impossível. E isto ilustra, de forma uau, a escala do desafio. Não estamos a falar de esperar uns meses, pois não? São 24 anos. 24. É uma geração inteira que passa. E eles ali, agarrados àquela promessa, enquanto a impossibilidade da coisa toda se tornava cada vez mais óbvia com cada ano que passava. Bem, depois de décadas nisto, a paciência humana, como é natural, começa a falhar. E este é um momento com o qual é fácil nos identificarmos, não é? Aquele ponto em que a dúvida e a vontade de ter algum controlo nos levam a tentar dar uma ajudinha ao plano divino. É a Sarai, que, provavelmente já exausta de tanto esperar, avança com uma solução prática e temos de dizer que era aceito pelos costumes da época. A ideia dela, que Abrão tivesse um filho com a sua serva, Agar. Vemos aqui o contraste perfeito. De um lado, o plano divino, paciente. Do outro, uma solução humana, imediata, que nasceu claramente da frustração. E o plano humano funciona, pelo menos, à superfície. Nasce um filho, Ismael, e o nome dele, que significa Deus ouve, até parece ser a resposta perfeita à angústia deles. O problema é que esta solução acaba por criar um conflito familiar tão profundo e doloroso que vai ecoar por gerações. Lança as sementes de um conflito terrível. Resumindo, não era isto. Não era o cumprimento da promessa original. Passam-se anos desde o nascimento de Ismael, e quando tudo já parecia estar arrumado, resolvido, a história dá uma volta de 180 graus. Deus intervém outra vez, mas desta vez para reafirmar a promessa original de uma forma ainda mais forte. E o interessante é que não há uma repreensão pelo plano B. Em vez disso, o foco é redirecionado para a aliança inicial, para aquele pacto sagrado. E este pacto é selado com algo muito simbólico, uma mudança de identidade. E estas mudanças de nome são absolutamente cruciais para entender o que está a acontecer. Abrão, que significava pai exaltado, um título nobre mas muito pessoal, passa a ser Abraão, ou seja, pai de uma multidão. O destino dele é projetado para o futuro, para nações inteiras. O mesmo acontece com Sarai.
O nome dela significava minha princesa, algo íntimo, e ela passa a ser Sara, que é simplesmente princesa, mas agora num sentido mais amplo, de matriarca de nações. O destino deles deixa de ser pessoal e passa a ser universal. E agora, a promessa torna-se incrivelmente específica. Fica claríssimo que o herdeiro da aliança virá, sem margem para qualquer dúvida, através de Sara. E mais, o nome do filho é revelado ainda antes de ele nascer. Ele vai chamar-se Isaac. Ora, perante uma promessa tão específica e, convenhamos, tão impossível, um homem com 100 anos e uma mulher com 90 a terem um filho, a reação de Abraão é rir. Mas atenção, não é um riso de gozo, de desprezo. É mais um riso de puro espanto. Aquele riso de quem ouve algo tão gigante que a mente simplesmente não consegue processar. E é neste ponto que a narrativa chega ao seu clímax. Toda aquela espera, toda aquela dúvida, aquele riso de incredulidade, tudo isso está prestes a transformar-se numa realidade. Uma realidade que vai de facto mudar a história. Mas, pelos vistos, Abraão não foi o único a rir-se. Quando Sara, que estava escondida a ouvir atrás da tenda, ouve a mesma promessa, a reação dela é igual. Só que o riso dela talvez seja um pouco mais cínico, sabe? Mais ligada à dura realidade da idade dela, da desilusão acumulada. É uma reação mesmo humana. E aqui chegamos ao ponto central. O nome do filho prometido, Isaac, significa literalmente ele ri ao riso. Esta ligação é de uma força incrível. O nome da criança passa a ser uma recordação permanente daquele momento de dúvida, daquele riso dos pais. No fim de contas, aquele ato de rir, que era o símbolo máximo da incredulidade humana deles, é completamente transformado. É como se fosse resgatado e torna-se no próprio nome da alegria, do cumprimento da promessa. O riso que nasceu da dúvida dá lugar finalmente ao riso da alegria. Então, o que é que tiramos disto tudo? Bem, primeiro, fica claro que esta não é uma história sobre heróis perfeitos, daqueles sem falhas. Pelo contrário, é sobre pessoas reais que tropeçaram, que duvidaram, que tentaram resolver as coisas à sua maneira. Segundo, que as promessas divinas parecem funcionar num tempo muito diferente do nosso. A espera faz parte do processo, vai testando e moldando a fé. E por último, talvez o ponto mais incrível de todos. É através desta linhagem perfeita, cheia de erros e de desvios, que a promessa de abençoar todas as nações se cumpre. A perfeição humana, pelos vistos, não era um requisito. Tudo isto deixa-nos com uma última reflexão. A história de Abraão e Sara parece sugerir que as fundações das promessas mais importantes muitas vezes encontram-se nos lugares que parecem mais impossíveis. E isto faz-nos pensar, não é? Que circunstâncias aparentemente impossíveis, no mundo ou na vida, podem ser, na verdade, o solo fértil para algo verdadeiramente extraordinário?